Então, o que são os jogos? Eu já comecei a mencionar um pouco, né, o que são os jogos e as diferenças entre eles, mas o que a gente tem hoje? Nós temos apostas esportivas e nós temos os jogos de azar e nós temos as loterias. O que difere, tá? Um jogo de azar é o jogo do tigrinho, é o jogo de uma roleta que tu vai sortear um número, isso é jogo de azar. E depois eu vou explicar as probabilidades disso, que aí vai ficar bem claro de entender quais são as diferenças. Então, o jogo de azar é aquele jogo que, e o nome, né, já diz, é jogo de azar. Portanto, a tua probabilidade de qualquer ganho ali é ínfima. Tu não vai ter uma grande probabilidade de ganho. A tua probabilidade de ganho é super baixa. Só que a forma com que isso é apresentada é muito estimulante. Isso é um jogo de azar. Aposta esportiva, que são as bets, elas é como se você fosse apostar, por exemplo. Você gosta de olhar o Brasileirão, né, futebol, ou você gosta de olhar a corrida de cavalos. Enfim, qualquer esporte ou qualquer outra coisa, você pode fazer uma aposta em casas de aposta. E aí você chega lá e diz assim, eu quero apostar que o time A vai ganhar do time B. E aí tu vai lá e dá a tua aposta. Ou eu quero apostar que o time vai perder. E aí isso foi ganhando uma proporção ainda maior, do tipo, eu aposto que o jogador X vai tomar um cartão amarelo. Inclusive, nós temos já no Brasil jogadores que estão sendo indiciados porque supostamente, eu não sei, não fui a fundo, né, ler o relatório lá, mas que supostamente ele estaria envolvido com essa questão da aposta de cartões, né? Então eu vou lá e digo assim, eu aposto que o fulaninho vai tomar um cartão amarelo. Ótimo, o fulaninho vai lá, sabendo das apostas que foram feitas, ele vai lá e toma propositalmente um cartão amarelo. Então, essas questões são bem complexas, já que induz as pessoas pela paixão a se envolverem naquelas apostas, mas por outro lado, aquelas apostas elas são manipuladas porque a pessoa tomou um cartão amarelo, porque ela mesma tomou, né, a liberdade ou ela mesma construiu aquele contexto para que ela acabasse tendo um cartão amarelo. Então, para a gente ver o quão complexo é esse mundo e o quanto a gente tem que ter cuidado. Então, as bets são exatamente essas apostas esportivas e as loterias é o que a gente conhece e já é muito mais liberado e gera um menor nível de risco de vícios do que as outras duas, que é simplesmente nós irmos lá na Caixa Econômica Federal, numa loteria, e eu apostar um número para depois ver o sorteio acontecer, dali 1, 2, 3 semanas. Então, esses são, a grosso modo, assim, os diferentes tipos de jogos que nós temos hoje. E aí isso pode ser online, né? No Brasil é online, e pode ser também presencial, como, por exemplo, Las Vegas, as casas de jogos que acontecem nas casas. Só que no Brasil isso ainda não é liberado, casas de jogos de azar. Eu já vou explicar a legislação disso. Antes de ir para a legislação disso, o que a gente tem que entender do ponto de vista de retorno esperado dessas apostas? Primeiro, a gente tem que partir do entendimento que você provavelmente já tenha, de que nós não somos racionais 100%, que a nossa racionalidade é uma racionalidade limitada. Por quê? Se nós fôssemos 100% racionais, nós nunca entraríamos num jogo de aposta. Por quê? Quando nós calculamos o retorno esperado de uma aposta, e o que é o retorno esperado? Eu vou pegar as probabilidades, né, as chances que eu tenho de ganhar, vezes o quanto eu vou ganhar, mais a probabilidade de perda, vezes o quanto eu vou perder, e eu vou ter um resultado, certo? Este resultado, ele precisa ser positivo. Eu tenho que ter um ganho com o risco que eu estou assumindo para que eu entre no jogo, certo? Então, há ali um retorno esperado que se espera que seja positivo para fazer sentido eu entrar num negócio desses. Só que o que acontece? Nos jogos, o retorno esperado é negativo. Então, pensando numa roleta que tem 37 números e que você precisa dizer em qual daqueles números você vai sortear, né? Eu aposto que vai cair o número 6, certo? Ou eu aposto que vai cair a cor vermelha.
ou um número par, ou um número ímpar, enfim, tem vários tipos de apostas. Mas vamos supor, de forma mais simples, que você está apostando no número 6. Portanto, sua probabilidade de ganho é 1, uma vez, é só o número 6 que você tem a chance de ganhar, dividido pelos 37 números que estão ali na roleta. Se você ganhar, você ganha R$35. Então, vai ser 1 dividido por 37 vezes os 35. Essa é a parte do ganho. Mas, agora a parte da perda. Se são 37 números, você tem uma chance de ganhar, porque você está escolhendo o número 6. Agora você tem chances de perder 36. Então, das 37, você tem uma chance de ganho e 36 chances de perder. Então, 36 dividido pelos 37 vezes menos 1. Porque se você está apostando, digamos, R$1 para entrar no jogo. Se você não acertar o número 6, né? Se a roleta não cair no número 6, você vai perder. Portanto, você estaria perdendo menos 1. E aí, soma essas duas equações, o resultado vai dar menos 0,028. Então, vai dar um resultado negativo, menos 0,028, que daria menos 2,8, certo? E eu tô dando o exemplo da roleta porque é fácil de calcular e onde a gente não conseguiria, por exemplo, calcular o retorno esperado de um jogo do Tigrinho, porque nós conseguimos ter um pouco do entendimento das probabilidades, mas como são muitas variáveis de ganho e perda, só com programação real, né? Eu não conseguiria falar aqui a fórmula, que ficaria um negócio gigantesco, uma fórmula realmente só com programação computacional, a gente não tem como calcular na mão. Por isso que eu optei por trazer o exemplo da roleta, porque esse a gente tem como, pelo menos, compreender a construção disso. Então tá, acontece que isso vai te dar um retorno esperado de menos 2,8%. Ou seja, a cada R$1 que você vai gastar ali, há uma grande tendência de você perder 0,028 centavos. Mas, Jéssica, isso é muito pouco, né? Então o risco de perder não é tão grande assim. O que acontece? E aí a gente começa a entender os mecanismos por trás da construção desses cassinos, desses jogos e dos estímulos que eles vão dando para que você se mantenha na plataforma, se mantenha jogando lá dentro. Por exemplo, em Las Vegas não existe janela, não existe relógio, tu não sabe se está dia ou noite lá fora, para realmente perder o senso de tempo. Por que esse perder o senso de tempo é importante? Porque a probabilidade de você perder, ela existe e é maior do que o ganho. Então, seu retorno esperado é negativo. Como que você, com este retorno esperado, vai realmente sair da casa tendo perdido dinheiro, sem que a casa corra risco de ter que desembolsar dinheiro para te pagar? Você ficando lá por mais tempo. Por quê? Tudo, quando a gente fala de estatística, tende a reverter a média. O que eu quero dizer? Se nós temos ali uma probabilidade favorável para a casa de apostas, quanto mais tempo você jogar, maior é a tendência de que aconteça exatamente isso. Você perca esses 0,028 centavos. Então, quanto mais você joga, mais próximo deste resultado vai ficar. E é neste volume que as casas ganham muito dinheiro. E aqui eu tô falando de uma casa que seria uma casa fixa, que não é o que a gente tem no Brasil. O risco no Brasil é muito pior e a gente já vai chegar lá. Mas é só para te entender a lógica do que acontece e o porquê que esses jogos eles criam um contexto tão estratégico para que você se mantenha jogando. Porque quanto mais você joga, mais a probabilidade vai a favor da casa. Tem algumas simulações que são feitas, né? Que se você joga ali 1, 2, 3 partidas, ainda tem a probabilidade meio próxima, a sua um pouco para baixo, mas meio próxima. Mas na medida que você vai jogando, digamos que aqui tem uma linha que seja o marco 0, certo? Para baixo é perder, para cima é ganhar. E aí, no que você vai jogando, essa linha vai caindo. Ou seja, você tá só perdendo. E se a gente fosse plotar nesse gráfico o resultado da casa da aposta, a casa de apostas está só ganhando.
Portanto, todos esses jogos, eles vão querer que você se mantenha jogando constantemente, ou seja, fique o mais tempo possível ali envolvido com o jogo, para que, a favor, né, tendo a estatística a favor da casa de aposta ou da empresa dona disso, tendo a estatística a favor dela, ela acabe sempre ganhando e você sempre saia perdendo. Essa é a lógica.